então bora lá pra prática. Vou fazer essa maquiagem completa do começo ao fim e eu vou então começar agora higienizando a pele. Eu vou usar esse produto aqui, que é uma água micelar da Cicatricure, pra higienizar a pele. Eu vou colocar num lenço, um lencinho de algodão, e vou higienizar todo o rosto. Água micelar é um produto legal para higienização porque faz uma limpeza muito delicada. Então, para peles às vezes sensíveis de clientes que a gente atenda, funciona super bem. O tônico, ele é ótimo para peles bem oleosas. Ele faz uma limpeza mais pesada do poro, de controle da oleosidade, mas ele também, para uma pele sensível, ele agride um pouco mais. Então, a água micelar é ótimo. Ó, e eu vou passando por todo o rosto para limpar bem, para que não fique nenhum resquício de sujeira, de resto, às vezes, de maquiagens que pode ter na pele da cliente, nenhuma gordura e oleosidade. Ó, adoro o meu leque. Pra secar a pele é ótimo. Ajuda muito. Importante vocês esperarem realmente a pele secar de um passo para o outro, principalmente em clientes de peles mista oleosa, porque a pele demora às vezes um pouquinho mais para absorver o produto, e se a gente tem pressa e vai colocando um produto em cima do outro, vira uma meleca, a pele nem absorve todos os benefícios do produto e acaba dando um efeito ruim no final da maquiagem. Então precisa esperar secar. E aí eu até acelero esse processo com o leque. Ó, agora eu toco na pele e já tá bem sequinha. Vou fazer uma hidratação nessa pele muito da tradicional. Olha aqui. Essa hidratação com Nivea de latinha, bem das antigas. Ele é ótimo pra gente fazer maquiagens mais pesadas, porque ele tem uma hidratação intensa. Então, a gente faz uma maquiagem mais carregada de base, de corretivo, de pó. A gente precisa de uma hidratação bem boa na pele para conseguir manter um viço e uma beleza na pele, né? Senão ela começa a ficar toda ressecada, toda craquelada. Então a hidratação é importante. Numa pele muito oleosa, cuidado só, que esse é um hidratante, um creme bem pesadinho mesmo. Então, numa pele extremamente oleosa, não indico. Dá pra usar produtos em gel, mais levinhos. Mas uma pele seca é ótimo, numa pele normal e mista ainda vai super bem. Não esquece de fazer a hidratação bem aqui, ó, abaixo dos olhos e nesse cantinho aqui externo do olho. E eu passei levemente na pálpebra. Só pra limpeza já dá diferença, né? Já, acho que a pele é linda. Agora eu vou fazer o primer, como se fosse uma preparação mesmo de primer com esse Oil Shine. Esse daqui é da Thalita Barrichello. E é um olhinho mesmo, levanta a cabeça, que tem propriedades que ajudam muito na fixação da pele. E dica, sempre que você usar produtos assim de conta-gota, não deixa o conta-gota encostar na pele da cliente, porque isso pode contaminar o produto e depois fazer com que ele perca o efeito. Então nunca encoste na ponta ali a ponta do conta-gotas na pele da cliente. E esse Oil Shine, além de funcionar como primer, porque ele tem componentes que ajudam na fixação, ele também tem brilho, né? Então dá um super glow. Mesmo quando você passa a base, você ainda vê um leve brilho na pele.
Deixa a pele com acabamento lindo. E eu tô passando tudo isso com o pincel Dual Fiber, que é um pincel levinho, então deixa a pele leve, espalha muito bem o produto. E eu tenho gostado bastante de fazer essa preparação de pele com esse pincel. Tudo jóia até aí? Vamos lá então, agora vou para a primeira parte da maquiagem, que seria a camuflagem. Eu vou camuflar essas marquinhas de acne da pele dela. E ó, vou usar o corretivo Yellow, que eu brinco que esse corretivo aqui, ele esconde até ficha suja da polícia, de tão bom que ele é. Então, para camuflagem, eu vou usar primeiro um corretivo colorido por baixo da base. Sempre que eu quiser camuflar alguma coisa que eu quiser esconder, eu uso antes da base corretivos coloridos para neutralizar ali aquela mancha, aquela imperfeição. Pode ser uma marquinha de acne, pode ser a olheira, pode ser marcas de melasma, por exemplo, manchas mesmo de pele. Então, corretivo colorido sempre antes da base, para depois a base, né, conseguir cobrir essa coloração diferente. Ó, então coloquei aqui no meu pincel língua de gato e eu vou fazer a aplicação por todo o rosto onde ela tem as marquinhas. Eu escolhi o Yellow para esconder essas marquinhas porque aqui as marquinhas de acne dela não estão tão inflamadas, não é mais vermelha, são marquinhas mais amarronzadas, então o amarelo vai conseguir fazer bem essa cobertura. Se fosse vermelha, eu usaria um corretivo laranja. Desculpa, se a marquinha fosse vermelha, eu usaria um corretivo verde para neutralizar. Ó, e eu vou dando batidinha para depositar esse produto, fazer uma camada. Porque se eu arrastar, eu tiro o produto do lugar e ele perde ali a cobertura. Então, sempre dando batidinha. Cobrir, né? Assim. Isso, só pra cobrir mesmo ali onde ele tá, fazer uma camada mais precisa. Se você arrastar, você tira do lugar. Vira pra cá. E aí eu vou esfumando também, aproveitando e esfumando a bordinha, pra não deixar tão marcado, pra não dificultar a base de cobrir. Então, ó. Já venho dando batidinha também na extremidade do corretivo para ele ficar esfumadinho. E ó, já apagou aí as marcas. Agora eu vou esperar secar um pouco. Agora nós vamos para a base. A base que eu vou usar nela, na verdade eu vou fazer uma misturinha até. É a Bege W 160 e a Bege N 150. Ela tem a W, né, a base com a letra W, tem um acabamento mais amarelo. Mas eu quero deixar a pele dela um pouquinho mais neutra. Então eu vou misturar um pouquinho dessa mais clara, que é a N 150. Ó, com o pincel língua de gato, eu vou depositar na pele e aqui em cima do corretivo também, sempre dando batidinhas. A gente sobrepõe os produtos, nunca arrasta um produto em cima do outro. Tem sempre que dar batidinhas e vai criando as camadas. Se você arrastar, você, além de tirar a camada que você construiu aqui no caso de correção, você também mistura todos os produtos e perde o efeito de cada processo que você fez.
Deixa eu pegar mais base, que eu coloquei pouca. Olha, aqui eu tô colocando bastante base pra fazer uma maquiagem mesmo, uma opção de maquiagem, por exemplo, de festa. Sabe aquela maquiagem chique? Vai ser uma opção bem elegante, mas uma pele perfeita, pele de boneca. Por que eu vou caprichar aqui nessa pele? A pele ela é 70% da nossa maquiagem, né? A maior parte da maquiagem é a pele. Então eu vou caprichar aqui, colocar bastante base para fazer uma correção legal. E os olhos a gente vai fazer aquela coisa Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, acordo linda desse jeito. E agora eu vou dar acabamento com outro pincel. Ó, vou dar acabamento agora com o pincel Kabuki. A base eu sempre passo aqui, ó, pra baixo do maxilar e venho esfumando pro pescoço pra ficar um efeito esfumado mesmo, pra não marcar. Geralmente eu não maquio o pescoço e colo, porque a gente já acerta o tom da base de acordo aqui pra ficar harmônico com o pescoço e o colo. Mas sempre esfuma, tá? Pra não parecer aquela máscara de maquiagem bem marcada aqui. Então deixo tudo esfumadinho. Agora vamos dar os minutos da base secar. Já dá diferença, né? Fica super uniforme, né? Agora nós vamos pro corretivo, pra parte de iluminação. Vou usar esse corretivo líquido da Mary Kay. Esse daqui é a cor Light Bege. Olha pra cima. Vou aplicar aqui bem no cantinho. Já aproveito para aplicar também toda a área do rosto que eu quero destaque. Então, queixo, nariz e aqui o centro da testa. Onde que é mais iluminado, né? Exatamente. Ó, e eu vou vir esfumando com o mesmo pincel que eu apliquei a base. Olha só, hoje uma pele diferente, esfumando com um pincel e não com esponja. Também é possível para quem não tem esponjinha. Olha pra cima. E aqui na hora de esfumar, eu preservo sempre um formato de triângulo. Sempre, ó, uma iluminação aqui dessa frente do rosto em formato de triângulo. Olha que lindo que vai ficando a pele. E ó, tá vendo aqui nesse passo como cobriu a olheira? Então eu não precisei passar um corretivo colorido para fazer camuflagem de olheira antes. No caso dela, que não tem uma olheira tão intensa. Mas se for uma cliente que tem a olheira muito intensa,
passa um corretivo antes, corretivo colorido, de preferência, que acaba fazendo uma camuflagem melhor. Passa a base e depois pode usar outro corretivo para iluminação. Se não for uma cliente de muita olheira, a gente economiza um passo para não carregar também demais a pele sem necessidade. Agora eu vou fazer o contorno. Vou fazer o contorno líquido. Também vou usar o corretivo da mesma linha, assim, ó, corretivo líquido. Esse daqui é o Light Bronze. E o corretivo eu vou colocar numa plaquete e vou usar o pincel. Por que que eu não faço aqui o traço direto no rosto dela? Porque é mais fácil de marcar. Então eu gosto de colocar numa plaquetezinha, ó, eu vou fazendo as misturinhas, ó, numa plaquete e venho agora com o pincel já com produto, ó, esfumadinho. E venho onde eu quero fazer a marcação. Aí eu vou dando batidinhas de trás pra frente. E o contorno é sempre em cima do osso, na parte mais alta do rosto, pra gente criar o efeito de afinar, de esconder mais a parte protuberante do rosto. Mais um pouquinho. Ó, então eu não faço no meio da bochecha, eu faço um pouco acima. Vou vir com o pincel com esse meio corretivo e só dar uma batidinha aqui pra não subir muito esse contorno para próximo dos olhos. Ó, eu venho até aqui atrás com o contorno, mas eu não passo muito aqui, ó, próximo da sobrancelha dela, porque aqui já tem um espaço pequeno, né, entre a sobrancelha e o cabelo. Então, ali eu não escureço com contorno. Só mesmo na lateral ali da têmpora. Só um pouquinho aqui. E venho trazendo num sentido mais diagonal, tá? Eu tô fazendo esse contorno nela, um sentido um pouco mais diagonal, não reto, pra dar uma afinada nesse formato de rosto, pra deixar ele mais esticadinho. Um pelinho do pincel aqui. E agora, com a sujeirinha do pincel, eu vou passar aqui no topo da testa. Um leve esfumadinho aqui bem no cabelo. Isso aqui é mais para criar uma sombra mesmo de desenho pro rosto, para trazer de volta a naturalidade ali de sombras que a gente tem no nosso rosto, para não deixar tudo tão pálido, só branco de base. E agora, então, eu vou selar toda essa pele. Antes de selar, é importante que a gente se certifique de que tudo está bem aplicadinho, que não está marcado. Então eu vou vir aqui com um pincelzinho de corretivo pequenininho, olha aqui em cima. E eu vou esfumar aqui e tirar qualquer acúmulo de produto, de corretivo ou de base aqui da linha de expressão embaixo dos olhos. Olhando pra cima, tá? A gente precisa, antes de selar, tirar essas linhas marcadas, senão, quando a gente sela com o pó, isso evidencia e depois não tem como arrumar
e a cliente pode ficar com o aspecto de pele envelhecida. Aqui para selar eu estou usando o pó translúcido da Playboy, a cor 02. Ele não é branco, ele é levemente amareladinho. E eu vou selar aqui com um acúmulozinho de pó. Vou deixar aqui esse excesso de pó para a pele realmente secar a quantidade que ela precisa. E aí o que sobrar depois é só varrer. E agora eu vou selar todo o restante da área clara que eu iluminei. Enquanto a pele seca, com este pó para selar onde eu iluminei, eu vou passar um pouquinho de blush em cima do contorno. Por que blush? Eu vou usar esse blush aqui, ó, que ele é mais bronze, vendo? Esse daqui é um pouquinho mais bronze, então ele já tem um leve brilho. Então, para selar aqui o corretivo onde eu fiz o contorno, eu selo com um blush que é bronze. Hoje eu não vou usar pó de contorno, nem nenhum pó compacto para selar o contorno escuro. Já aproveito que ele tem um brilho para dar esse glow para a pele e vou selando toda a parte escura. Olha como fica lindo. A hora que a gente vai aplicar o contorno, principalmente para selar o contorno que a gente fez, a gente nunca esfrega assim, nunca faz este movimento, porque isso daqui que mancha a pele. Então a gente sempre dá, ó, batidinha para depositar o produto sobre a pele úmida. Tô que tô bagunçando esse cabelo. Então, ó, sempre dando batidinha para depositar, para grudar esse produto na pele úmida, mas não manchar. E já vou aproveitar a sujeirinha do pincel aqui, ó, e dar uma batidinha na lateral do queixo ou o maxilar, para dar um leve sombreado, um leve efeito e ficar muito suave. Ai, que linda! E agora eu vou varrer então esse pó. Vou usar aqui, ó, pincel de pó facial pequenininho. E ó, aqui quase que a pele absorveu todo o pó que eu deixei em excesso aqui. Então é a base e o corretivo que você passa antes. Eita, cabelinho. É a base e o corretivo que você passa antes que determina quanto de pó precisa ali para selar. Quanto mais produto líquido você passar, mais produto em pó vai precisar para realmente secar essa pele, para selar. Se for uma camada levinha de produto líquido, acaba precisando de menos pó, menos excesso. E agora eu vou colocar um pouquinho de blush rosa aí na frente, só para dar um arzinho de saúde, com o meu pincelzão de pó. Vira de ladinho. E agora aqui, acima do contorno.
Adoro esse efeito explodidinho que fica da luz bem forte. Bem iluminada. Bem iluminada. Iluminador, geralmente, eu não passo muito no centro da testa. Às vezes eu dou uma passadinha assim aqui no início da sobrancelha. Mas não passo aqui no centro da testa, que a gente só ilumina com corretivo. A gente ilumina com corretivo que não tem partícula de brilho. Então é uma iluminação que não chama a atenção ali parecendo oleosidade. O brilho pode deixar parecendo oleosidade dependendo do ângulo, tá? Então não ilumina ali no centro da testa. Às vezes só no início da sobrancelha para dar mais um charme. E agora temos uma pele pronta. Ó, pra fixar essa pele, além de fixar e também servir como bruma, eu vou usar esse spray fixador que é um sealer da Daisy Peroso. Esse daqui tem álcool, então já vamos eliminar o Covid. Brincadeira, mas esse daqui tem álcool que ajuda muito mais na fixação, tá? Fecha os olhos. Não abre o olho enquanto não secar um pouquinho, senão pode arder. E aqui o fixador, além de dar uma resistência maior para a pele, ele também vai tirar o aspecto da pele muito ressecada de pó. Não tem cheiro, né? Super cheiroso esse. Parece que passou um perfume. Então agora eu vou começar pela correção da pálpebra. Vou passar um pouquinho de corretivo. O mesmo corretivo que eu usei para iluminar a área dos olhos, a pele. Eu vou iluminar aqui a pálpebra, deixar ela bem branquinha. Já aproveito e venho contornando aqui a sobrancelha. Por que eu já não passei base e corretivo a hora que eu estava preparando a pele para fazer os olhos? Para que eu tenha agora aqui um olho um pouco mais claro na pálpebra e para que não tenha um monte de acúmulo de produto, né? Então eu passei ali o pincel, depois que eu passei a base no rosto, eu passei o pincel de base aqui na pálpebra só com o pincel muito sujinho. Então deu uma leve cobertura de base, mas eu não passo assim especificamente um monte de base ou de outros corretivos na pálpebra para eu ter esse momento aqui, ó, de uniformizar a pálpebra e deixar ela bem clarinha para a hora que eu já vou aplicar a sombra. Também porque eu não quero que ela fique muito seca a hora que eu vou colocar a sombra. Eu quero que ela tenha ali um pouquinho de umidade ainda desse corretivo, que ele ainda esteja úmido quando eu for aplicar as sombras. Ó, então aqui uniformizei toda a pálpebra, eu deixei clarinha. Abre. Deixa eu ter diferença no olhar, né? Olha como abre os olhos, como chama a atenção, não é? Parece que é maior. Parece que realça, né? Realça muito. Então agora eu vou usar esta sombra aqui, iluminadora do trio de sombras. Esse é o trio de sombras Morning Toff, da Mary Kay. E eu vou usar essa sombra aqui que tem uma leve cintilância. Ela é um clarinho, é um begezinho, um pouco perolado. Fecha. E ó, com um pincel de aplicar a sombra, eu vou pegar ela e vou depositar aqui no cantinho. Eu vou depositar para ela grudar em cima do corretivo. Ó, e aqui eu crio pigmentação. Eu depositei e ao mesmo tempo já vim
depois que eu apliquei todo o excesso, né, de produto, que eu grudei aqui a maior parte do produto na pele, eu venho nas extremidades, ó, da sombra já dando uma leve esfumada com este próprio pincel. Depois que eu grudei aqui a sombra, eu ainda venho assim aplicando mais quantidade por cima. Mas nesse momento, depois que a sombra já grudou no corretivo, toda vez que eu pegar a sombra, eu vou tirar o excesso. Vou mostrar pra vocês, ó. Peguei a sombra aqui, eu sempre dou batidinha tirando o excesso. Por quê? O excesso de produto que tá no pincel é o que cai na pele e mancha. Então, o que suja a pele é o excesso de produto que não precisava estar ali. Que não vai grudar na pele, porque está a mais. Então, sempre dou batidinha para tirar o excesso de produto do pincel. Abre. E olha essa sombra clarinha, que coisa linda. Agora nós vamos fazer um leve esfumado. Vou usar um blush para começar esse esfumado. Deixa eu ver o nome dele para falar aqui. Aqui, ó, Sunny Spice. Eu não tenho uma sombra dessa cor, então vou usar o blush. Ó, e assim como eu fiz na parte interna, com a sombra clarinha, eu venho agora aqui, ó, na parte externa, primeiro depositando para dar pigmentação para essa sombra. E depois eu vou esfumar. Aqui eu tô usando um pincel de esfumar num tamanho médio. Então, o olho dela é um olho pequenininho aqui, ó, no espaço de pálpebra móvel. Então, eu não posso usar um pincel de esfumar muito grande. Então, eu vou usar aqui do médio pro pequeno. Ó, e agora que eu depositei, vou fazer o esfumado subindo aqui para a pálpebra fixa. Esse daqui é um olhinho bem delicado, assim, cliente chique, para fazer um atendimento. Eu gosto muito de fazer, assim, olhos delicados também. Quem tem a personalidade, assim, mais delicada, claro, vai te pedir. Mas eu gosto muito de fazer algo delicado em peles maduras, né? Em mães de noiva, avós de noiva. Porque aí fica uma coisa um pouco mais sutil, mais elegante, né? Não precisa causar. A não ser que também seja da personalidade dela, porque às vezes vem uma vozinha que fala, eu gosto de sombra escura, põe lápis de olho, faz forte. Aí a gente manda ver, né, no que a cliente pede. Mas acaba sendo mais comum a gente fazer maquiagens mais delicadas. Quer uma aguinha? Então eu construí aqui um primeiro sombreado ali nos olhos dela. Agora eu vou pegar esse pincel menorzinho de esfumar. Esse daqui é o 05 da Macrylan. É um pincel de esfumar, ó, bem pequenininho. E eu vou começar a fazer esse segundo esfumado. Agora sim eu vou usar a sombra Cinnabar. Eu tinha dito que ia começar por ela, mas acho que já ia pesar de uma vez. E agora com um pincel bem pequenininho, eu vou fazer um movimento de V. Um movimento de Vzinho nos olhos dela, ó. Peraí que esse pincel aqui tá sujinho. Por que eu vou fazer esse marcado da sombra em V? Como se fosse assim, ó, um Vzinho deitado. Porque os olhos dela é pequeno. Se eu arredondar muito, eu acabo indo ali pro cantinho dessa sombra clara, acabo pegando espaço aqui, ó, da parte de dentro. Então eu vou fazer um V, jogando a sombra pra cima e pra cá, pra eu não
ocupar essa área aqui de sombra clara que evidencia o olhar dela. Tira o excesso de sombra, vem aqui, ó, da raiz. Aqui pra fora dos olhos eu posso esfumar aqui num movimento mais circular, deixar o olho um pouco mais redondo. Mas aqui a parte de dentro vai ficar sempre esse Vzinho, pra eu não pegar espaço ali da parte mais clara do olhar. Abre. Lindo, né? Vou voltar aqui com a minha sombra, meu blush sombra, vou pegar aqui, ó, um pincel mais gordinho e eu vou só trazer aqui pra fora um pouco. Lembra a primeira cor que eu passei como sombra aqui? Vou aproveitar pra polir aqui essa parte de fora dos olhos. Ó, e esse é o mais escuro que eu vou deixar aqui nos olhos dela. Abre. Então, vamos lá. Vou criar agora, para vocês verem, uma pastinha pra gente usar na linha d'água. Então, aqui eu raspei uma sombra em pó, uma sombra clarinha, a mais clara que eu tinha. E vou usar o diluidor de maquiagem da Ana Paula Marçal. Então, eu vou pingar uma gotinha aqui em cima da sombra e vou misturar para criar uma pastinha. E agora aplico na linha d'água. Ó, peguei a pastinha com o meu pincel de corretivo. E o diluidor de maquiagem depois deixa super à prova d'água, viu? Então, a gente não precisa ter medo que ele acaba deixando a maquiagem bem resistente. Eu gosto de usar essa esponjinha aqui de dedo para não pegar na pele da cliente, não forçar. Olha lá. É como não tem nada embaixo, né? Não dá pra ver tanto o contraste do clarinho, mas agora a gente vai fazer um esfumado. Vou pegar a sombra Cinnabar com o meu pincel de precisão, ó. Olha pra cima. Tira o excesso. E eu vou primeiro depositar. Vou pegar mais um pouco. E eu tô, ó, depositando aqui embaixo dos cílios. Uma coisa que abre o olhar de quem tem um olhinho pequeno é esse esfumado inferior um pouquinho mais largo, porque ele estende um pouco o olhar, tá? E aí, sempre indico iluminar a linha d'água, não passar lápis preto. Se passar lápis preto, passa só no cantinho aqui final dos olhos, não vem até muito a parte de dentro para não diminuir demais o olhar. Então, se a cliente gosta de esfumado preto, pode até passar. Ó, agora eu vou esfumar. Primeiro eu depositei, agora eu esfumo. Se a cliente gosta de um esfumado preto, gosta de uma coisa mais marcante aqui embaixo e tem um olho pequeno, tá tudo bem, dá pra fazer. Mas a gente, dentro da linha d'água, a gente clareia pra abrir e aumentar o olhar. E eu vou varrer pra não ficar nenhuma sujeirinha aqui embaixo. Fica lindo. Vou até colocar mais um pouquinho dessa minha pastinha aqui com a sombra.
E agora eu vou pra sobrancelha. Na sobrancelha dela, como ela já tem a sobrancelha marcada com uma micropigmentação, e é muito comum a gente encontrar clientes, né, que já tem a sobrancelha marcada, o que eu vou fazer para suavizar um pouco essa sobrancelha, eu não vou passar nenhum lápis, eu vou passar só máscara em gel e eu vou usar um tom um pouquinho mais claro que o tom da sobrancelha dela para deixar mais delicado e harmonizar com a maquiagem. Então, ó, essa máscara em gel que eu tô usando é da Mary Kay. E eu já aproveito pra pentear, ó, deixar tudo no lugar. Os pelinhos, deixar a sobrancelha definida. Se eu não tiver essa máscarazinha, o que eu posso fazer? Pode fazer uma pastinha de uma sombra marrom um pouquinho mais clara. E passar na sobrancelha com um pincel de escovinha. Beleza? Vamos pra outra. Agora vou passar a máscara de cílios pra gente colocar cílio postiço. Olha por baixo. Não vou passar delineador, tá? Nessa maquiagem, porque ela já tem a pálpebra pequenininha, essa pálpebra móvel. Então, se eu passo o delineador, eu vou ocupar ali um espaço dela e acabar fechando um pouco esse olhar. Então eu vou passar só a máscara e encostei na pele. Ótimo que a gente já mostra como que limpa. Chega lá pertinho pra mostrar se carimbou. Se dá pra ver que carimbou. Não, né? Não deu pra ver muito na câmera, mas Karen fez uma sujeirinha ali de máscara nessa pele. Aí o que a gente faz neste momento? Sente e chora? Manchei a pele da cliente de máscara de cílios, socorro, e agora? Vou correr, vou limpar. Não, deixa aí. Finge que é tendência, se faz de doida e deixa o negócio ali. Daqui a pouco a gente resolve. Não desespera, mas já vou pegar aqui um cotonetezinho pra vocês saberem que a gente vai resolver essa questão. Mas não agora. Agora eu vou colocar o cílio postiço. Eu já medi o cílio postiço antes. Já sei o tamanho. Já deixei ele aqui, ó. Vou passar cola. A cola que eu vou usar é essa de tubinho, da Envy. E vou deixar a cola aqui 1 minutinho. Ó. Passei a cola aqui nos cílios. Vou deixar 1 minutinho ela dando uma secadinha antes de colocar lá nos olhos. Vamos colocar um brilhinho nessa maquiagem, né? Um brilhinho rapidinho, senão a cola vai secar demais. Vou usar esse brilho aqui, ó, da Capricho. Do Boticário, né? Da linha Capricho. Nem sei se existe mais, de tanto tempo que faz. Vou colocar um pouquinho e a gente sempre coloca o brilho nos olhos antes do cílio postiço, porque depois suja todos os cílios e aí não tem como tirar. Então, ó, eu vou vir sem nada. Como é um brilhinho muito leve esse, eu nem vou colocar nada porque ele já vai aderir super bem a pele aqui em cima da sombra. Brilho também é super bem-vindo, viu? Para olho pequeno. Porque chama ainda mais a atenção, e principalmente se for claro. Fica
lindo. Olha pra cima. Acho que agora que você olhou pra cima deu pra ver bem o borradinho ali. Deixa ele lá. Agora eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se a cola já secou. Já tá esse primeiro. Vou colocar, ó, usando uma pinça pra me auxiliar. Fecha. Eu vou dar uma esticadinha de leve pra encaixar bem. Tá molhadinho, a gente percebe que tá molhado quando você põe, ele gruda e solta. Ainda tá bem úmido. Fica de olho fechado, tá? Nesse momento de colocar o cílio postiço, pede pra cliente ficar de olho fechado, quieta, nada de olhar no celular, porque a cola tem que secar antes dela abrir os olhos. Se ela abrir o olho e a cola tá úmida e por um acaso ela lacrimeja, só abaixa a cabeça um pouquinho, e por um acaso ela lacrimeja os olhos e molha a cola dos cílios, acaba desgrudando tudo, aí tem que esperar, tem que colocar a cola de novo, o cílio não vai. Então sempre pede para cliente ficar de olho fechado, muita calma nessa hora, para não lacrimejar e molhar tudo. Vou colocar o outro. Esse daqui eu acho que ainda ficou um pouquinho comprido. Podia ter tirado mais um tufinho. Mas fica com o olho fechado. Veremos. Enquanto isso, a gente otimiza o tempo fazendo o quê? Passando o batom. Então, vamos seguir aqui num batom neutro, junto com essa maquiagem delicada. Vou usar, ó, o Taupe da Mary Kay, que é um batom líquido. Um pincel para aplicar o batom nela, enquanto ela fica de olhinho fechado, secando aí o cílio postiço. Tom rosadinho, quando ele seca, esse daqui fica um rosa queimado, sabe? Um rosa antigo. E aí fica maravilhoso. E eu vou aumentar um pouquinho o lábio dela, passar um pouquinho pra fora, pra também ficar com o lábio mais carnudinho. Modelo a gente abusa, né? Mas em cliente, a gente sempre pergunta pra ela se ela quer, se ela gosta, o que ela acha. Pra que a gente não faça e depois ela fale, meu Deus, não gostei. Então precisa perguntar antes. Ó, e agora o que eu vou fazer? Vou limpar ali a sujeirinha da máscara de cílios. Vou pegar um cotonete seco, sem produto nenhum. Vou virar um pouquinho pra cá. E vou passar aqui, ó. E a máscara de cílios sai como se fosse uma sujeirinha de borracha, sabe? Quando a gente apaga o errinho de lápis do papel e sai aquele farelinho, é exatamente isso que acontece.
Vou passar um pozinho ali. Vou pegar, ó. Vou pegar um pó compacto com um pincelzinho de sombra e vou varrer aqui onde aconteceu isso. E vou voltar com o meu iluminador, que não pode sair o meu brilho. E agora vamos para a hora da verdade. Vamos ver esses cílios. Abre os olhos, modelo. Tá colado. Ó, se isso acontecer, o que que a gente faz? Pega um cotonetezinho, abre. Ó, e com o cotonete eu puxo a parte de baixo. E pronto, normal isso acontecer, tá? Não é só com vocês, não. O que acontece? Principalmente quando tem o olho muito pequeno ou quando a gente coloca muita cola. Então tem que tomar cuidado. Se isso sempre acontece com você, tem que tomar cuidado com a quantidade de cola. Se for uma vez ou outra, pode ser o olhinho da cliente. Às vezes, num olho pequeno, o cílio acaba encostando mesmo um no outro e a gente só puxa com o cotonete, não tem problema, sem desespero, tá? Passar o cotonetezinho aqui embaixo, tudo certo. Ó. Nos olhos pequenos a gente tem que dar preferência para cílios postiços que são menos cheios, tá? Cílios postiços que são um pouco mais ralos, mais finos e principalmente com uma curvatura um pouco menor. Se você usar um cílio muito cheio, muito curvado, ele vai tampar aqui todo o efeito da sombra. Então tem que usar uns cílios com uma curvatura menor, um pouquinho mais reto. E fala que não ficou lindo! Meu amor, quem perdeu essa live de hoje perdeu um show! Olha só que linda! Olha o sorriso de estrela de cinema! Fala se um olho pequeno não dá super pra realçar. E olha como o cílio postiço também já dá uma impactada. Então se a gente tivesse deixado a sombra dos olhos muito escuras com o cílio postiço, ia ficar mais. Então a gente sempre em olho pequeno carrega um pouco menos. E agora para fechar ali o acabamento dos cílios, eu vou pegar o meu pincel chanfrado. Não, vou pegar o pincel chanfrado não, vou pegar a máscara de cílios mesmo. Ó, vou pegar a máscara de cílios, sempre em qualquer atendimento, máscara à prova d'água. Vou colocar aqui, ó, o meu dedinho aqui nos cílios e vou passar a máscara embaixo para grudar a máscara de cílios no cílio postiço. Agora, para fechar, vou passar só a máscara de cílios embaixo, que eu não tinha passado ainda. E ela tem uns cílios embaixo enorme. Daí na câmera vocês não vão conseguir ver, mas bem grande. É só para pintar mesmo os pelinhos, não é nem para aumentar nem nada. Até porque nesse caso já é bem grandão. Ó, senti que ainda não colou muito bem o cílio postiço no cílio natural. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o meu dedo aqui e com um cabinho, ó, de pincel, eu vou empurrar e sentir com o dedo onde tá grudando. Então sempre façam isso na cliente, não deixem os cílios dela solto, separado do cílio postiço. Abre. Agora melhorou. Só falta aqui no cantinho. Fecha. Agora do outro lado. A mesma coisa, ó. Coloco o dedo e pressiono e dá pra sentir a máscara de cílios colando.
E não se preocupem que isso daqui não estraga a maquiagem. Ah, eu vou pôr o dedo e vai estragar. Não vai. Se você selou muito bem a pele, ali os olhos, né, a pálpebra, não vai. Pode abrir. Show. Agora eu vou de novo passar o sealer. Vou usar outro. Vou usar um mais levinho, ó. Vou usar esse daqui, o Perfect Glow da Ruby Rose, só pra deixar mais viço na pele. Então, ó, molho muito bem a pele. Eu já tinha usado o outro sealer que é mais potente em fixação, então esse daqui vai ser mesmo pra trazer um viço final pra maquiagem.